Você acha que conseguiria sobreviver na Idade Média? Sem internet, sem hospitais, sem eletricidade, sem água encanada, muita gente imagina castelos incríveis, cavaleiros honrados e grandes banquetes. Mas a verdade é que viver naquela época era muito mais próximo de um pesadelo do que de um conto de fantasia. E o mais assustador é que talvez você não sobrevivesse nem 24 horas. Porque a Idade Média não era apenas difícil, era brutal, suja, violenta e imprevisível de um jeito que hoje parece impossível de imaginar. Agora pensa nisso, se você acordasse amanhã em uma vila medieval, o que seria capaz de te matar primeiro? Talvez você imagine que o maior perigo seriam guerras ou execuções públicas, mas não. O verdadeiro terror começava nas coisas mais simples. A água, por exemplo. Hoje você abre uma torneira sem pensar duas vezes. Na Idade Média, beber água limpa era quase um luxo. Rios e poços frequentemente estavam contaminados por lixo, animais mortos e até restos humanos. Muitas pessoas adoeciam sem nem entender o motivo. E como ninguém conhecia bactérias ou vírus, tratamentos médicos eram praticamente apostas desesperadas. Agora imagine acordar em uma vila medieval logo ao amanhecer. O cheiro seria a primeira coisa a te atingir, e provavelmente seria insuportável. As cidades eram tomadas por sujeira, esgoto a céu aberto e lixo acumulado. Pessoas jogavam restos de comida e até fezes pela janela. Animais circulavam pelas ruas misturados à população. Ratos estavam em todos os lugares. E esses ratos carregavam algo que mudaria a história da humanidade, a peste negra. Só que antes mesmo da peste, existe um detalhe que muita gente não percebe. Você provavelmente pareceria extremamente estranho para os padrões medievais. Suas roupas, seu jeito de falar, seus hábitos, tudo denunciaria que você não pertence àquele lugar. E em uma época dominada por superstição e religião, parecer diferente podia ser extremamente perigoso. As pessoas na Idade Média acreditavam profundamente em sinais divinos, demônios e punições sobrenaturais. Qualquer comportamento estranho podia gerar desconfiança imediata. Imagine alguém usando palavras modernas, desconhecendo tradições religiosas ou demonstrando conhecimentos impossíveis para a época. Você poderia facilmente ser visto como espião, herege ou até bruxo. E aqui começa um dos maiores problemas. De sobreviver naquele período, a Igreja dominava praticamente todos os aspectos da vida. Religião não era apenas fé, era lei, política e controle social. Questionar crenças podia levar a punições severas. Dependendo da região e da época, uma acusação de heresia podia significar tortura ou morte. Agora imagine tentar explicar algo simples como eletricidade, antibióticos ou aviões para alguém medieval. Você provavelmente seria tratado como louco. Ou pior, mas talvez o mais chocante seja perceber o quanto o corpo humano sofria naquela época. Um simples corte podia matar. Hoje você passa álcool, toma antibiótico e continua vivendo normalmente. Na Idade Média, uma infecção pequena podia virar sentença de morte em poucos dias. Não existia anestesia moderna. Cirurgias eram feitas sem higiene adequada. E muitos médicos acreditavam em práticas completamente absurdas, como sangrias, para equilibrar os humores do corpo. Agora pensa nisso, uma dor de dente podia virar algo fatal. Sem tratamento correto, infecções se espalhavam rapidamente. E o sofrimento devia ser inimaginável. Muitas pessoas conviviam com dores constantes durante a vida inteira. E o pior, morrer cedo, era extremamente comum. A expectativa de vida era muito menor do que hoje. Crianças frequentemente não chegavam à idade adulta. Mas se você acha que os camponeses tinham a pior vida, espere, até conhecer a realidade das guerras medievais.
Muita gente imagina cavaleiros lutando de forma honrada em batalhas épicas. A verdade era bem diferente. Guerras medievais eram brutais, caóticas e extremamente violentas. Soldados morriam esmagados, queimados ou mutilados. E se uma cidade fosse conquistada, o terror era absoluto. Saques, incêndios e massacres eram comuns. Não existiam leis humanitárias modernas protegendo civis. E existe algo ainda mais assustador: a violência pública fazia parte da rotina. Execuções aconteciam diante de multidões. Pessoas eram enforcadas, queimadas ou decapitadas em praças públicas como forma de punição e espetáculo. Crianças assistiam, famílias assistiam. A morte era muito mais presente no cotidiano medieval do que é hoje. E talvez isso tenha mudado completamente a forma como aquelas pessoas enxergavam a vida. Agora, imagine tentar sobreviver 24 horas sem dinheiro, sem status e sem proteção naquela época. Você provavelmente acabaria vivendo como camponês. E isso significava trabalhar até a exaustão. A maior parte da população medieval passava o dia inteiro no campo, produzindo alimento para nobres e senhores, feudais. A vida era baseada em trabalho pesado constante, sem descanso, sem direitos, sem perspectiva de ascensão. E mesmo trabalhando tanto, muitas pessoas ainda passavam fome. Se colheitas fossem destruídas por frio, seca ou guerras, comunidades inteiras podiam morrer de inanição. A fome era uma ameaça permanente, e quando crises aconteciam, o desespero transformava tudo em caos. Mas talvez nenhum evento represente melhor o horror da Idade Média do que a peste negra. No século XIV, uma doença devastadora começou a se espalhar pela Europa. Pessoas adoeciam rapidamente. Febres intensas, dores horríveis e enormes inchaços apareciam pelo corpo. Muitos morriam em poucos dias, e ninguém entendia o que estava acontecendo. O medo tomou conta do continente. Algumas cidades perderam metade da população. Corpos se acumulavam nas ruas, famílias inteiras desapareciam. E como ninguém conhecia a causa da doença, surgiram explicações aterrorizantes. Muitos acreditavam que era castigo divino. Outros culpavam minorias religiosas ou supostas bruxas. O desespero transformou pessoas comuns em perseguidores, violentos. Agora, tenta imaginar viver naquele cenário por apenas uma noite, sem saber quem vai morrer amanhã, sem medicina, sem segurança, sem respostas. E talvez a parte mais assustadora seja perceber como a Idade Média era dominada pela incerteza. Hoje, fazemos planos para anos no futuro. Naquela época, sobreviver até o próximo inverno já era uma vitória. Mas existe algo que muita gente esquece. Apesar de toda a brutalidade, as pessoas medievais continuavam vivendo, se apaixonando, criando famílias e tentando encontrar felicidade. Mesmo cercadas por miséria e violência, elas ainda faziam festas, cantavam, contavam histórias e sonhavam com um futuro melhor. Isso mostra algo fascinante sobre os seres humanos, mesmo nos períodos mais difíceis da história. As pessoas continuam tentando sobreviver emocionalmente. E talvez seja exatamente isso que torna essa época tão assustadora e fascinante ao mesmo tempo. Porque quando olhamos para a Idade Média, percebemos o quanto nossa vida moderna parece quase milagrosa. Água limpa, hospitais, vacinas, saneamento, comida, abundante coisas que hoje consideramos normais, teriam parecido magia absoluta naquela época. Mas existe uma reflexão ainda mais perturbadora nisso tudo. A maioria das pessoas medievais acreditava que aquela vida era normal. Elas não sabiam que séculos depois existiriam antibióticos, anestesia ou eletricidade. Para elas, sofrimento fazia parte da existência humana.
E isso faz perceber como o ser humano consegue se adaptar até às condições mais brutais imagináveis. Agora vem a pergunta mais importante: você acha que sobreviveria 24 horas na Idade Média? Porque honestamente talvez o maior choque não fosse a violência, a fome ou as doenças. Talvez fosse perceber como o mundo moderno nos deixou completamente despreparados para sobreviver sem conforto, tecnologia e segurança. E no fundo, essa é a grande verdade, que a história revela: nossa realidade atual é muito mais frágil do que parece. Agora, eu quero saber sua opinião. Qual seria a pior parte de viver na Idade Média para você? A fome? As doenças? A violência? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito ler sua resposta. E se você gosta de histórias reais que mostram o lado mais sombrio da humanidade, deixa o like e se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão revelar os períodos mais brutais, misteriosos e inacreditáveis da história humana.